Boa tarde, quinto ano, tudo bem? Então vamos para mais uma aula de história. Não estamos juntos, porém estamos juntos pelo vídeo, não é mesmo? Então vamos lá. Primeiro vamos recapitular o que a gente tinha trabalhado em sala para a gente dar continuidade, né? Então no capítulo anterior que a gente trabalhou o capítulo 2. A gente terminou falando sobre grupos organizados e agricultura, vocês lembram? A gente trabalhou sobre a Revolução Agrícola, a gente trabalhou sobre as primeiras ocupações humanas que aconteceram na África e no Oriente. Isso no capítulo 2. Agora a gente vai ingressar, então a gente vai entrar no capítulo 3. O capítulo 3 ele vem com novas formas de organização. Então, gente, depois do surgimento das cidades e aldeias, nasceu a noção de política e governo. As organizações eram feitas pelos chefes de famílias. Eram chamados de clãs. E o que seria clã? Clã é um grupo de pessoas que são ligadas tanto por laço sanguíneo, que quer dizer parentesco, ou por linhagem. Muitos desses líderes que detinham o poder, eles ficavam tanto da parte religiosa quanto a parte política dessas aldeias e dessas cidades. A produção agrícola, neste momento, ela já não é mais só para sobrevivência. Então, eles não fazem mais o cultivo de o meu vizinho planta tal coisa, eu planto tal coisa, então a gente pode trocar para a gente viver melhor. Não. Agora, a produção agrícola ela é também para o comércio, a fim de atender as pessoas que não cultivam. Por exemplo, soldados e sacerdotes que precisam comer, precisam se alimentar, mas não cultivam para manter a sua sobrevivência. Com isso, a gente já começa a identificar o quê? Organização social e política. Então, a gente começa já a ter uma distribuição de função dentro dessas cidades e dessas aldeias. E essa distribuição, ela acontecia pela origem de cada indivíduo. Por exemplo, se eu era filha de um agricultor, quando eu crescesse, eu trabalharia também com agricultura. E assim seguia. Se alguém era filho de artesão, quando crescesse também ia ser artesão. E assim seguia, né? Só não mudava as ocupações de líderes, porque os líderes, eles sempre se ocupavam com as obrigações do quê? Religiosas e políticas. Então, os líderes eles estavam sempre ligados a essas partes, religiosa e política. E como a gente tratou anteriormente, muitos desses lugares, essas organizações sociais e política, ela esteve ligada ao quê? Ao fator religioso. E muitos núcleos urbanos, eles se estabeleceram em centros cerimoniais. E o que seriam esses centros cerimoniais que estabeleceu esse centro urbano? Então, eram lugares onde as pessoas iam e cultuavam figuras religiosas importantes para cada cultura. Naquela época, a gente tinha uma cultura politeísta, então era uma cultura em que eles adoravam vários deuses, tá? E nesse censo, o que acontecia? Eles iam para fazer oferendas para as divindades, para agradecer graças alcançadas. E esses lugares, eles se tornaram lugares de peregrinação, ou seja, vinham pessoas de outros lugares que acreditavam naquelas mesmas culturas, iam para aqueles lugares para agradecer, para fazer oferenda. E nessas cidades e aldeias, elas cresceram de uma forma muito complexa, se tornando uma cidade complexa, onde havia muito comércio e um sistema de estradas. E nessas cidades também, elas também tinham o amparo dos poderes, tanto administrativo quanto militares. E quando a gente para pensar sobre isso, não parece tão longe da nossa realidade assim, né? Porque aqui no Brasil, a gente também tem lugar, a gente também tem um centro cerimonial, se for traçado dessa forma, que no caso é Aparecida do Norte. Que aqui no Brasil, por termos uma cultura cristã,
religiosa cristã, né? A gente é monoteísta. Então a gente só tem apenas um Deus. Mas não entrando nesse fator, tô entrando no fator de peregrinação dessa cidade complexa. E não é diferente de Aparecida do Norte, porque quando a gente sai, quando a gente tá naqueles hotéis ali perto da Basílica Velha, até perto da Basílica Nova, principalmente perto da Basílica Nova, né? A gente vê muito comércio, a gente vê um comércio vasto de várias coisas que vão para muito além do religioso. Se vocês andarem ali, andando ali no meio de Aparecida do Norte, a gente vê isso. E a gente vê também muito camelô. Então a gente vê a complexidade dessa cidade a partir de ser um centro cerimonial, de ser um atrativo turístico religioso. Então não é tão diferente de hoje em dia nessa análise quanto o nosso para esse estilo que a gente está falando lá do Oriente há 5 mil anos atrás, 4 mil anos atrás. Alguns desses centros religiosos surgiram cidades que se organizavam de acordo com hierarquia social relacionada a fatores políticos e religiosos. E, gente, quando a gente traça esse caminho de centros cerimoniais e sei lá o quê, a gente tem que pensar que isso estava aqui também, isso estava aqui na América. A gente está trabalhando, igual tô colocando aqui, a gente está trabalhando lá na África, no Oriente, mas isso também aconteceu aqui na América. Aqui na América do Sul, no Peru, também havia cidades em que eram centros cerimoniais e que também via gente para peregrinar, para cultuar, né, esses deuses que eles acreditavam. Então, essas características desses centros cerimoniais também existiam aqui na América e aqui na América do Sul, ou seja, está bem perto da gente. E, gente, hoje a aula vai ficar aqui, vai ser esse assunto de história de hoje. Eu vou passar para vocês as páginas que eu quero que vocês façam do livro e eu quero receber hoje mesmo essas páginas, tá bom, gente? Sem preguiça, porque a gente tá em quarentena, mas a gente não tá parado, o tempo não para. Então a gente tem que fazer isso e as atividades têm que sair. Eu vou estar esperando que vocês enviem para o meu privado, tá bem? Ó, beijinho e até semana que vem.